Então vamos lá, meninos. Vocês já sabem os conceitos de ácidos, né? A gente já viu, fez bastante coisa sobre ácidos. Já vimos sobre as bases. Alguma dúvida sobre as bases, pessoal? Se tiver, falem, viu? Já vimos os indicadores ácidos e bases, né? Que são o suco de repolho roxo, a fenolftaleína, papel de tornassol. A gente viu um monte de substâncias que elas conseguem mudar de cor de acordo com a presença de um ácido ou de uma base. E é isso que vai indicar para a gente a natureza, né, inorgânica desses produtos. Tá certo? E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sais. Eu acho que vocês lembram bem, certo? E só recapitulando, ó, vamos lembrar o seguinte. Deixa eu até abrir aqui. Cadê? Interromper. Deixa eu abrir logo isso aqui. Ó. Só recapitulando. Os ácidos, ó. Os ácidos são toda substância que em solução aquosa sofre ionização e libera o hidrogênio, o H+, né? Então, por exemplo, aqui HCl, certo? Quando a gente adiciona ele em água, certo? Tá aqui H2O. Quando a gente adiciona ele em água, o que é que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ele sofre uma ionização, ele se liga em partículas de água formando o hidrônio, tá? E isso permite com que esse hidrogênio ele fique positivo, então ele vai liberar o íon H+, tá certo? E também vai liberar o cloro, o Cl-, tá? Então é justamente isso aqui que faz o processo de ionização, tá certo? É quando esse hidrogênio ele se liga a moléculas de água e forma aquele H3O. Lembra que eu falei que é assim? H3O, ele se liga em partículas de água, certo? E acaba que fica com carga, né? Isso é o que faz com que aquela água, aquela solução, ela tenha uma carga. Isso no caso dos ácidos. No caso aqui das bases, ó, vou pegar essa base aqui, ó. NaOH. Então, veja, no caso das bases, quando a gente adiciona a base em água, o que é que acontece? H2O, certo? Lembra bem que eu sempre falei que o metal, ele sempre vai ser de carga positiva. Logo, a hidroxila aqui, o OH, ele é negativo, certo? Então, eu já tenho essas cargas, é um composto iônico. Certo? Lembra que todo composto iônico é quando tem a metal formado com um metal, certo? Então toda base é um composto iônico. Então, tendo isso, ó, o sódio ele vai se desprender da hidroxila. Isso é um processo que a gente chama de dissociação. Então, quem está com alguma dúvida sobre isso ainda, volta naquela primeira aula que eu falei sobre isso. E aí, quando adicionado em água, o sódio ele se desprende da hidroxila. Então, vai ficar Na+, certo? E OH-, tá certo? E no caso do sal, tem esse sal aqui, gente, vejam só. NaCl. Vejam que coisa bem peculiar, certo? O NaCl, ele é um sal obtido através da mistura de hidróxido de sódio e ácido clorídrico, tá? Quando eu misturo hidróxido de sódio e ácido clorídrico, eu formo NaCl. Veja que interessante, tá certo? E aqui o NaCl, ele é um sal, também é um composto iônico, tá certo? Onde o sódio ele vai ser positivo e o cloro vai ser negativo. O sal, gente, ele sempre também vai sofrer um processo de dissociação iônica, certo? Que quando o sal é adicionado em água, ó, H2O, o que é que vai acontecer? Esses átomos, esses íons vão se separar. E aí vai vir aqui o sódio para um lado e o cloro para o outro. Aí nos conceitos de Arrhenius, né, que foi que descobriu essas substâncias e tudo mais, como é que ele fala? Que ácido é toda substância que, quando adicionada em água, sofre ionização e libera o íon H+. Beleza? O íon H+. O ácido libera o íon H+. Sofre ionização e libera H+.
A base. Base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação e libera o íon OH-. Então, toda base libera OH-, certo? Ácido libera H+, e base libera OH-. E o sal? Qual é o conceito de sal? Então, o conceito é o seguinte, que o sal é toda substância, certo? Que quando adicionada à água, né, quando colocada em uma solução aquosa, ela vai liberar um cátion diferente de H+, e o ânion diferente de OH-. Tá certo? Então lembra bem disso. Ácido libera H+, base libera OH-, e sal, ele vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Nenhum. Nenhuma? Então vou fechar aqui, ó, para a gente vir para cá. Então, como vocês sabem, ó, sal é todo composto que em água dissocia-se, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, tá certo? Aí veja, para que se obtenha um sal, certo? É necessário a gente fazer uma mistura. A gente precisa juntar um ácido e uma base. Então, basicamente, a equação geral, a fórmula para a obtenção de sal é justamente essa. Ácido mais base é igual a sal, certo? E como produto dessa equação, a gente também tem a liberação de uma partícula de água. Ácido mais base é igual a sal mais água. Isso é o que a gente chama de reação de neutralização, certo? Então, vejam como é que acontece, ó. Aqui eu tenho, ó, deixa eu botar em azul. Aqui eu tenho, ó, um ácido e aqui eu tenho uma base. Lembrem bem, o hidrogênio aqui, ele vai ser o quê? Positivo. E esse cloro, ele vai ser negativo. Vamos para a base. O sódio é positivo e a hidroxila é negativo. O que é que vai acontecer? Eu vou misturar tudo. Lembra que sempre o positivo irá se ligar com o negativo, tá? E aí, ó, é onde vai acontecer aqui. Vejam que esse hidrogênio aqui do ácido, ele é positivo e a hidroxila da base, ela é negativa, certo? Logo, eles vão se ligar, ó. Vão se ligar para formar água. Tá vendo? Ó, H2O. Aí sobrou quem? Sobrou o sódio, certo? Da base e o cloro do ácido. O sódio é positivo e o cloro é negativo. Então, eles vão se ligar para formar o sal. Tá certo? E aí, sempre o positivo ele vem na frente. Tá? Independente de qualquer coisa, o positivo sempre vem na frente. Então, por exemplo, a junção de ácido clorídrico com hidróxido de sódio vai formar este sal, que é o NaCl, e uma molécula de água. Dúvidas? Não. Uma observação. Deixa eu apagar aqui. Vocês lembram quando a gente estava vendo balanceamento no ano passado? Lembra que o que é uma reação, uma equação química? Uma equação química é quando a gente tem dois compostos reagindo para formar produtos. 2 ou 3 ou 4 compostos, enfim. A gente tem compostos reagindo para formar produto, tá certo? Então, em toda reação química, a gente vai ter os compostos que estão do lado esquerdo de quem? Do lado esquerdo da seta, tá aqui, seta, certo? E os compostos que estão do lado direito da seta, certo? E a seta indica que é uma reação química. Então, quem está do lado esquerdo são os reagentes e quem está do lado direito são os produtos. Então, os reagentes reagem para formar produto, tá certo? Lembrem sempre, a quantidade de átomos de um lado tem que ser a mesma quantidade de outro, tá? Vejam, por exemplo, aqui. Eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios.
Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Ó, tenho 2. Tá vendo? Aqui eu tenho um oxigênio de um lado, do outro lado eu tenho outro oxigênio. Aqui eu tenho um sódio e aqui eu tenho outro sódio. Então vejam que a reação de neutralização para a obtenção de sais, ela é balanceada. Se ela não estiver balanceada, a reação não acontece, ok? Tá certo, gente? Aí, por exemplo, pode surgir, por exemplo, uma questão que fale sobre isso, e aí ele dê a equação sem estar balanceada. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que balancear a equação primeiro para poder fazer para poder responder a questão, tá? Deixa eu pular isso aqui que eu não vou falar nomenclatura agora não. Também não vou falar disso agora não. Vamos para a classificação dos sais, tá certo? Então vejam, deixa eu pegar o outro livro que é mais perto. Espera aí. Ó, gente, antes da classificação, eu quero falar um pouquinho das características. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, se tem não. Então, vejam. Característica. Os sais. Todo sal, ele tem o sabor o quê? Qual o sabor do sal? Salgado. Salgado. Então, todo sal, ele vai ter como característica o sabor salgado, certo? Outra característica, todos os sais, eles são sólidos à temperatura ambiente. Por quê? Porque são compostos iônicos e todo composto iônico ele é sólido à temperatura ambiente, tá? Os pontos de ebulição dos sais eles são altíssimos, tá certo? Ele tem que chegar a temperaturas bem altas para poder ele ebulir, para poder virar líquido e depois ebulir, né? Então, pontos de fusão e ebulição são bem altos, tá certo? É bom a gente lembrar também que alguns sais eles podem apresentar uma certa coloração, como por exemplo, os sais de ferro, eles têm uma coloração mais avermelhada. O de potássio, né, o de cobre, eles têm uma coloração um pouco azulada. Oxi, não, mas o cobre não é vermelho? Sim, mas aí existem as reações que acontecem que deixam ele mais azulado. Isso vai depender, certo? Então, existe uma infinidade de sais, tá certo? Outra coisa, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa mais. Ah, sim. Os sais, pessoal, quando eles estão na presença de fogo, a gente viu isso até na segunda unidade, tá? O que é que acontece? Eles conseguem mudar o fogo de cor. Então, por exemplo, o sal de potássio deixa o fogo azul, o sal de ferro deixa o fogo mais avermelhado, tá certo? Tem sais que deixam rosa, enfim. Então, eles têm essa característica, né, de ter essa transição muito grande de elétrons de acordo com a energia que está sendo reposta neles, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas características. Solubilidade. Os sais, pessoal, eles podem ser solúveis ou insolúveis, a gente vai ver isso na classificação, tá certo? E todo sal ele é obtido através da reação de neutralização, que é justamente a reação onde a gente vai misturar um ácido com uma base, tá? Muita atenção quando a gente for estudar sais, que tem muita regrinha que vocês vão ter que conhecer, tá? Aí veja, classificação dos sais. Então, a gente pode classificar os sais quanto à presença, por exemplo, de oxigênio ou não. E aí a gente vai chamar de oxissais ou aloides, certo? Oxissais ou aloides. Então, os sais que eles possuem oxigênio na sua composição, a gente chama de oxissais. E os que não possuem, a gente vai chamar de sais aloides. Alguma dúvida? Não, né? Não, não. Não. Então vamos lá. Vamos classificar os sais também com relação ao número de elementos, do mesmo jeito do ácido. Então, o sal binário, um sal ternário, certo? Ou um sal quaternário, a gente vai indicar isso de acordo com o número de elementos que esse sal possui. Então, se o sal, por exemplo, ele possui 2 elementos, tipo NaCl,
que é sódio e cloro. Ele é um sal binário, tá certo? Se ele possui 3 elementos, ele é ternário. 4 elementos, quaternário, e por aí vai. Tá certo? Dúvidas? Não, né? Presença de água. Ó, alguns sais, pessoal, eles tendem a se ligar, certo? Com algumas moléculas de água. Tá certo? E aí, esses sais que se ligam com moléculas de água, a gente pode chamar eles de sais hidratados. Ou podemos chamar eles, deixa eu ver aqui, tem outro nome. O sal, é isso mesmo, é o sal hidratado, certo? Que é quando o sal ele consegue se ligar em moléculas de água em proporções definidas, tá certo? E quando o sal ele não está ligado a moléculas de água, a gente chama ele de sais anidros, tá certo? E como é que eu vou saber, professor, se ele é ligado à molécula de água ou não? Vejam aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse sal. CaSO4 é um sal, tá certo? Ó, CaSO4. Aí sempre que ele for hidratado, ele vai ter uma bolinha aqui, ó, certo? E aqui vai vir a quantidade de moléculas de água que ele é ligado. Nesse caso, ele é ligado a 2 moléculas de água, 2H2O, tá vendo? Então, o sal hidratado, ele sempre vai vir com a molécula de água na sua composição. Dúvidas? E no caso do sal anidro, ele não vem com a molécula de água na sua composição, tá? Então, ó, outra classificação, deixa eu apagar aqui. Outra classificação, ó. A classificação dos sais com relação à sua natureza, tá? Então, por exemplo, o que seria um sal neutro ou um sal normal, tá? É aquele sal cujo ânion não possui hidrogênio ionizável, certo? E também não apresentam um ânion OH-, tá? Então, por exemplo, o NaCl, o NaBr, certo? Vejam que eles não possuem, eles só possuem esses elementos, ó. Vocês vão entender quando a gente estiver falando dos outros, ó. Ele não possui na sua composição nem o hidrogênio e nem a hidroxila. Tá vendo, ó? Logo, eles são sais neutros. Aí, o que seria um sal ácido? É quando ele tem um hidrogênio na sua composição. Vejam esse sal aqui, ó. Vejam. Percebam que esse sal ele tem um hidrogênio aqui no meio, ó, tá vendo? Ó? Então isso quer dizer que esse sal ele é um sal mais ácido, ou eu posso chamar ele de hidrogenossal, certo? Dúvidas? Não, né? Aí vejam esse aqui, esse outro sal. Esse outro sal aqui, ó. Vejam esse outro sal aqui, ó. Vejam que ele tem uma hidroxila no meio do sal, tá vendo? No meio do composto. Então isso quer dizer que ele é um sal básico, ele é um sal mais básico. Ou eu posso chamar ele de hidroxissais. Hidrogenossais para sais ácidos e hidroxissais para sais básicos. Tá? Quando ele não tem nem hidrogênio nem hidroxila, ele é um sal normal, ou posso chamar de sal neutro. Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Pronto. Prestem bem atenção nisso, tá? Se confunde muito. E existe também os sais de naturezas mistas, tá certo? Que é quando o sal ele vai apresentar mais de um ânion ou mais de um cátion, tá certo? Então percebam aqui, por exemplo, esse sal aqui, tem vermelho que é melhor. Ó, esse sal aqui, ó, tá vendo? CaClBr. Ele tem o cátion, que é o positivo, que é o cálcio, ó. Mas o cloro aqui é negativo e o bromo é negativo. Ou seja, ele tem 2 ânions. Ele tem um ânion a mais. E lembra que um sal, para ele ser um sal normal, ele só precisa ter um cátion e um ânion. Tá vendo? Ó? Um cátion aqui e um ânion aqui. Tá vendo? Nesse caso aqui embaixo, ele tem 2 ânions, que é o cloro e o bromo. A mesma coisa vai acontecer aqui,
Vejam que esse sal ele possui o sódio, que é positivo, o potássio, que é positivo, e o SO4 aqui, ó, ele é negativo, tá? Então ele tem mais cátions do que ânions, logo, sal misto ou sal duplo. Beleza? Dúvidas? Alguém tem com dúvida? Não entendeu? Vamos ver aqui, só um minuto. Sais importantes. Aí veja, sais importantes. NaHCO3. Gente, esse sal, ele é o quê? Ele é um sal ácido básico ou ele é um sal... Ele é um sal ácido, ele é um sal básico, ou ele é um sal misto? Ou neutro? Ácido. Ele é um sal ácido. Por quê? Porque ele tem um hidrogênio aqui, ó, tá vendo no meio? Então, o bicarbonato de sódio, ele é um hidrogênio sal. Ele é um sal ácido, tá certo? Então, o bicarbonato é um tipo de sal, né, que ele é um pó branco que perde gás carbônico com facilidade no momento em que ele está efervescendo, tá? Então, ele é muito utilizado, por exemplo, na produção de antiácidos estomacais, como o eno, na produção de vitamina C, na produção do fermento, daquele fermento, porque o que faz o bolo inchar é justamente esse gás carbônico que vai sendo liberado, tá? E é esse gás carbônico que vai ser liberado que incha o bolo e deixa o bolo cheio de buraquinho, tá certo? Deixa eu ver mais. E ele também é utilizado em extintores de incêndio, tá certo? Então vejam, como é que obtém o bicarbonato de sódio? É simples, pessoal. Ó, a obtenção do bicarbonato de sódio, ela se dá devido a esse ácido aqui, que a gente viu que é o ácido carbônico, ó, misturando com o hidróxido de sódio, tá certo? Vejam só, eu tenho aqui o ácido carbônico sendo misturado com o hidróxido de sódio, tá? Aí eu falei a vocês que aqui eu tenho o sódio mais, né? E a hidroxila aqui é menos, ó, tá vendo? Quem seria o positivo e o negativo ali no ácido carbônico? Então, o ácido carbônico aqui, ele é menos 2, o CO3. O CO3 ele é menos 2. Eita, peraí. Ó, o CO3 ele é menos 2. E sobrou aqui 2 hidrogênios, não é? Aí vejam só. Se eu só tenho uma hidroxila aqui, e essa hidroxila é quem vai se ligar com esses hidrogênios, veja o que acontece. O que é que vai acontecer? Essa hidroxila se liga com um hidrogênio só, e sobra um. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. H2O. Eu liguei esse com esse. Só que sobrou um hidrogênio daqui. Aí, o que é que vai acontecer? Vai tudo se juntar em um único sal. Aí vai ficar aqui, ó, o sódio, Na, certo? Que vai se ligar com o CO3. Só que o que foi que eu falei a vocês, ó? O CO3, ó, o CO3, ele é menos 2, ou seja, ele tem que se ligar. Peraí, viu? Ai, que merda. Ó, ele tem que se ligar, se ele é menos 2, ele tem que se ligar com 2 elétrons. Só que o sódio, ele só libera um elétron. Então, ele se liga aqui, mesmo que ele se liga aqui, ele não adquire a estabilidade. E aí, ó, ele vai se ligar com quem? Com aquele outro hidrogênio que sobrou, tá? Por isso que o bicarbonato de sódio ele vai ficar NaHCO3. Por quê? Como o CO3 ele é bivalente, ó, ele vai se ligar aqui e aqui. Entenderam? Uhum. De verdade? De verdade. Sim. E aí a obtenção do ácido, do bicarbonato de sódio, tá certo? A obtenção dele é a partir
do hidróxido de sódio, né, da base de hidróxido de sódio, soda cáustica com ácido carbônico, tá? E aí, ó, o bicarbonato de sódio, ele pode ser usado também para neutralizar ácidos graxos na manteiga rançosa. O que seria a manteiga rançosa? Ela é uma manteiga que ela é bem mais ácida, tá certo? E aí o bicarbonato, adiciona-se bicarbonato de sódio para ele neutralizar essa acidez. Geralmente o bicarbonato de sódio ele é bom para neutralizar qualquer tipo de acidez, tá? Vamos passar aqui para outro, que é o carbonato de cálcio, tá certo? Que é o famoso mármore, mármore calcário, tá? Então, o carbonato de cálcio, ele é um sólido branco, certo? Que quando aquecido, ele perde gás carbônico e libera um composto chamado dióxido de cálcio, tá? Esse processo é chamado de calcinação, tá? Então, vejam, esse tipo de composto, carbonato de cálcio, ele é usado na fabricação de cimento, tá? Ele é utilizado como corretivo do solo e como fundente em metalurgia. O carbonato de cálcio também é um tipo de composto, pessoal, que ele está muito presente em algumas espécies, nas conchas de alguns animais, tá certo? Dependendo de alguns animais, alguns caracóis e tal, ele pode estar presente também, certo? Em corais, na carapaça de corais, carbonato de cálcio, tá? Já foi. Isso aqui é só besteira. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, só um minuto. Ó, carbonato de cálcio, encontrado em grandes quantidades na natureza, constituindo o calcário e o mármore. É presente também nas estalactites e na casca do ovo. É usado para diminuir a acidez do solo, como abrasivo em creme e como abrasivo em cremes dentais, tá? Então, por exemplo, o carbonato de cálcio, ele é o cal, né? É um dos componentes que formam o cal também. Esse processo de calcinação, né? É um dos componentes que vai formar aquele cal que a gente passa na parede. Lembrando que o cal vivo é o hidróxido de cálcio. Ele não é carbonato de cálcio, tá certo? Carbonato de cálcio é um sal. Mas isso aqui é só informação, certo? Só para vocês saberem mesmo. Geralmente as questões elas são bem mais práticas, elas nunca são assim decorativas, tá certo? Vamos para o próximo. Nitrato de sódio. Nitrato de sódio. Deixa eu ver se tem nitrato de sódio aqui. Tem. Ó, gente, ele é um sólido cristalizado no sistema cúbico, além de ser um ótimo oxidante em reações químicas. É utilizado na fabricação de fertilizante e explosivos. Sabe aquelas bombinhas que a gente compra? O pessoal chama muito de peido de veia. Sabem? Sei qual é. Pronto. Aquilo ali é formar... aquele explosivo ali é a partir de nitrato de sódio. Certo? A pólvorazinha, né? É. Cloreto de amônio. É um sólido granulado obtido do líquido amonical das fábricas de gás. Carbonato de sódio, cloreto de amônio, tem aqui não, tem não. Certo? É usado na fabricação de pilhas secas, na soldagem, na galvanização do ferro e na fabricação de tecidos. São inúmeros, tá, gente? E aqui ainda tem mais, ó. Vou mostrar para vocês. Vejam só. Cloreto de sódio, eu já falei, né? O sal de cozinha. Cloreto de sódio é o sal que a gente come, tá? Carbonato de sódio, tá certo? Também é um outro tipo de sal, usado na produção de vidro. Bicarbonato de sódio, já falei. Sulfato de cálcio. Vejam, o sulfato de cálcio é o gesso, tá? Utilizado para fazer o gesso de teto, o giz, que a gente riscava no quadro, né, que não pode mais riscar. E o fosfato de cálcio é o principal componente dos nossos ossos, tá?
Então vejam como existe uma infinidade, uma variedade de sais que estão presentes na natureza em todos os aspectos, não só na natureza, na parte tipo nas conchas, nos corais, como também estão presentes nos nossos ossos, enfim. Em todo o local a gente vai ter a presença desses compostos. Alguma dúvida? Nenhuma. Não. Não, né? Depois eu vou passar uma pesquisazinha para vocês. Vou colocar um monte de compostos assim para vocês, só para vocês verem de onde ele surgiu, como ele é formado, a obtenção, enfim. Certo? E aí, como a Beleza. gente já viu tudo isso, aí a gente passa até a ver agora a nomenclatura. Aí a nomenclatura não é difícil, não. É bem fácil, gente. Vê só. É o seguinte. Para saber a nomenclatura do sal, a gente precisa saber qual foi o ácido que originou aquele sal. Então, vejam. Se por um acaso o sufixo do ácido ele for hídrico, certo? O sal a ser formado, ele vai ter eto, certo? Se o ácido for ico, o sal vai ser ato. E se o ácido for oso, o sal vai ser ito. Como assim? Vamos lá. Que ácido é esse aqui, ó? H2SO4, ácido sulfúrico, certo? Então, se é ácido sulfúrico, ele termina em quê? Em ico. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome do ânion, ó, aqui, cadê? O nome do ânion aqui do sal, ó, que é o negativo, certo? E vou colocar no final dele, ó, o ato. Então vai ficar sulf, ó, sulf, ato. Por que ato? Porque o ácido era ico. Sulfato de quê? Do elemento que é componente ali do cátion, ó, sulfato de cálcio. Não é fácil? Aham. Sulfato de cálcio. Se fosse, por exemplo, esse aqui, NaCl. Eu sei que o NaCl é a junção de hidróxido de sódio, NaOH, e HCl, que é o ácido clorídrico. Então, se é ácido clorídrico, terminou em hídrico, vai ficar o quê? Eto. Então, eu vou pegar o sufixo, que é o cloro, ó, ou o ânion, que é o cloro, vai ficar cloreto de quem? De sódio. Fácil? Aham. Na próxima aula a gente vê isso de novo, viu? Beijos e até mais. Valeu. Deus. Tchau. Tchau. Tchau.